o que essas irmãs aqui? As irmãs trouxeram uma palavra que nem precisava mais de pregação. Já foi o suficiente. Mas Deus sempre tem um pouquinho a mais, né? Para falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de João, capítulo 16. Esse capítulo 16 eu vou ler somente 4 versículos e depois nós vamos ler 5 versículos. Vou ler o versículo 1º, 2º, 3º, 4º, depois o 33. E depois vamos para o capítulo 17 do mesmo livro e vamos ler o 14, 15 e o 16. Evangelho de João, capítulo 16. Glória. Eu estou com um tema aqui, irmão, que eu já preguei essa palavra, mas Deus me despertou novamente ela, porque Deus quer falar de forma diferente aos nossos corações nessa noite. Capítulo 16 diz assim: temos dito essas coisas para que vós não escandalize. Expulsar-vos-ão da sinagoga, vem mesmo a hora em que qualquer de vós poderá fazer um serviço a Deus. Isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. O capítulo 17, versículo 14, 15 e 16, diz assim: dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar, nessa noite Deus tem me despertado algo, e constantemente já tem me despertado. Somos comum, é o texto, mas não deste mundo. Somos comum, mas não somos deste mundo. Irmãos, tem algo que anda me incomodando muito por esses últimos tempos. É ver que a nossa geração tem sido uma geração de crentes que tem se colocado em posição como se ele fosse o maioral desse planeta. E infelizmente nós encontramos um servo de Deus que acha que ele não pode ficar enfermo, que acha que ele não pode passar necessidade, que acha que não pode ter uma pessoa doente na sua casa, que acha que ele não pode ficar desempregado. E as pessoas têm levado esse tipo de mensagem a outras pessoas como se a gente fosse a última bolacha do pacote, como se fôssemos o bibelô do Senhor, como diz uma novela aí, o amado de Pitar, né? Tem um personagem que usava muito essa expressão, como se fôssemos o dono de todas as coisas. E na realidade somos pessoas tão comuns e que às vezes a gente não entende porque muitas das vezes somos crentes, como os irmãos falou aqui, e às vezes passamos por determinados fracassos na vida. E eu estava orando a Deus por esses dias e eu percebi uma coisa, que a unção que Deus derrama sobre mim, ela não me faz melhor. Os dons que o Senhor tem me dado não me faz melhor do que ninguém. Porque a unção, o que é a unção? A unção é só uma capacitação para você fazer determinada coisa. E ela não serve para si mesmo, Diácono Luca. A unção, ela não serve para mim mesmo. Ela é para servir a igreja. Ela me dá uma capacitação para fazer um determinado serviço. E o que é um dom? Deus me dá o dom para mim servir a igreja, porque os dons é para manifestar a igreja. Ela não manifesta na minha vida. E às vezes a gente acha, por ter alguma coisa, conquistar alguma coisa,
ou falar bem, ou cantar bem, empinamos o nariz, achamos que somos alguma coisa e anunciamos para as outras pessoas que nós somos a menina dos olhos de Deus, que Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Pega o texto sem contexto, mistura todo o texto e anuncia uma heresia para o povo. E esquecemos que somos uma pessoa tão comum, porque doença, ela não dá aqui. O resfriado não pega nessa madeira. É eu que pego. É eu que fico desempregado. É eu que muitas das vezes passo tristeza. Muitas das vezes, às vezes sinto o princípio de essa doença nova que estão falando agora. Covid-19, tem outras ansiedades. É em mim, depressão. Essas coisas dão no ser humano. E o crente pode pegar isso? Pode. O crente tem direito a ter tristeza? Tem. O crente muitas das vezes pode deixar de ter o pão na sua mesa? Pode. E muitas das vezes nós queremos sorrir? Não. Nem toda vez que alguém aperta a minha mão eu estou feliz. Nem toda vez que eu encontro com alguém eu estou bem. Mas Jesus disse essas coisas e ele falou: olha, eu tenho dito isto, temos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem, mas chegará um tempo em que vocês serão expulsos, chegará um tempo em que cobrarão ou acusarão vocês de alguma coisa e não acreditarão na sua palavra. E ele ainda disse que chegaria um tempo em que matar um crente estaria fazendo um favor a ele, porque Deus não ia ter o trabalho de recolher, porque os homens iam estar tão mal que ia fazer isso para Deus. E ele dá continuidade sobre esse assunto. E isso vos farão porque não conhecem nem o Pai, como disse ele, e nem a mim, Jesus. Tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora, lembreis, que vós deveis lembrar daquilo que ele já tinha dito. E então ele faz a oração: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. Deus, ele nos ensinou isso. Nós não pertencemos a essa esfera que aqui estamos. Como eu já disse aqui outras vezes, nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui nesse planeta de passagem. E se estamos de passagem, aonde nós passamos, nós deixamos a nossa marca. Nós largamos o nosso sal, nós mostramos a nossa luz. Mas com tudo isso que o Senhor tem nos dado, Ele tem nos dado o poder, tem nos dado o Espírito Santo, tem derramado a unção sobre nós, tem nos dado os dons, mas somos pessoas comuns. Não pertencemos a esse mundo, mas somos pessoas comuns. Estamos no mesmo patamar que os outros. E quero até dizer uma coisa, os irmãos não escandalizam o que eu vou dizer. Talvez somos, como o apóstolo Paulo disse, o mais miserável de todos nesse planeta. Por quê? Porque pelo fato de você ser crente, tu ser diferente, as pessoas podem lhe acusar melhor, podem lhe criticar melhor. O mundo não passa por isso, mas eu passo, porque as pessoas olham para mim, é metido, acha que é crente, só ele que vai para o céu. As pessoas não entendem esse tipo de coisa. E Jesus disse: olha, não se escandalize, vocês não pertencem a esse planeta. E alguns andam semeando palavras que mostram como se a gente fosse super-herói e que a gente temos todo o poder. Vamos pegar a capa vermelha, sairemos voando por aí, curando, batizando, fazendo todo o trabalho, e na realidade nós somos pequenos, somos frágeis. Talvez os mais miseráveis de todo os planetas são os crentes, porque somos acusados a todo momento. E eu tenho observado uma coisa: Hollywood, irmão, gasta milhões e milhões e milhões e milhões de dólares para fazer filme da Marvel, para mostrar homens que solucionam problema de outros homens. Isso é uma lavagem cerebral em que muitos de nós às vezes estamos esperando por alguém que possa fazer alguma coisa, por um prefeito, por um governador, por um presidente.
e coloca como se a solução na mão dos homens fosse ter solução realmente, e na realidade não tem nenhuma solução. E eu tirei exemplo de algumas pessoas aqui, que nós somos comum, trabalhamos, dormimos, brincamos, sentimos raiva, saímos da graça, não é verdade, missionário? Ficamos chateados, tem dia que alguém passa por mim, não quero dar a paz do Senhor, porque isso é natural. Eu sou um homem e sofro dessas coisas. Estou falando não só de mim, mas estou falando do modo geral. Então, nós às vezes não queremos estar dessa forma. Eu tirei alguns exemplos aqui de homens que eram crentes, mas que eram vacilões também. E que quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos para eles como se fosse o top da galáxia. Como se fosse, cara, esse é o cara. E na realidade, você descobre que esses homens tinham tanta falha, que talvez maiores do que nós temos hoje. E temos exemplo de Moisés, homem abençoadíssimo. Mas num determinado tempo ele espancou a rocha. Quando Deus falou para ele, não era para fazer isso, era somente para tocar, que ia sair água. Ele foi lá, chateado, porque o povo estava apertando ali, pá, deu uma pancada. Vacilou. Nós vemos outro exemplo de Noé, grande servo de Deus, mas que quando a arca chegou no Monte Ararat, ele desceu, fez um altar, que a Bíblia diz, adorou o Senhor, lindo, mas depois plantou uma vinha. E o que ele fez quando plantou a vinha? Colheu uva, fez o vinho, encheu a cara de cachaça, ficou bêbado, andou pelado. É o que diz a Bíblia, já leram isso? Andou pelado, e os filhos dele foram cobrir, ele amaldiçoou os filhos. Olha, homem de Deus. Quer ver mais? Gideão, pensa no cara incrédulo, lutou com 300, viu o anjo, mas era incrédulo. Abraão, nosso diácono aqui acabou de cantar, é uma bênção, tido como pai da fé, mas mentiu, era mentiroso. Quando ele chegou com Sara em determinado lugar, para quem não sabe ou não lê a Bíblia, Sara é sua meia-irmã, porque era filha do seu pai. E Sara diz a Bíblia que era uma mulher excelente, linda, era bonita, vista, chamava atenção. E o rei daquele lugar ficou de olho na mulher de Abraão, né? E chamou a Sara, chamou Abraão, qual é essa gata aí? Não, é minha irmã, então quero para mim. E tomou a mulher do cara, só que Deus não deixou. Aí depois ele viu que não era nada disso, Deus ia castigar aquele rei e falou, poxa, por que você mentiu para mim? Ele não tinha medo de você me matar por causa da minha mulher. De tão bonita, mentiroso, Abraão, né? Que mais? A gente pode dar exemplo de crentes como João, que nós acabamos de ler. Viu um discípulo pregando, e ele olhou, não gostou daquela atitude, porque só quem tinha direito a pregar somos nós, os apóstolos do Senhor, mas ninguém. Senhor, quer que oramos, desça fogo do céu e bota fogo nessa cambada? Calma, João, tu não sabe de que espírito sou esse? Ele não é contra nós, é ao nosso favor, não é assim? Vamos dar outro exemplo também? Esse você não consegue, Pedro. Pensa no cara vacilão. Pensa no crente vacilão. Pedro andava armado, era o único que andava armado. A Bíblia diz que ele punhava uma espada. E a espada era a arma da época. Se tivesse hoje, ele estava de pistola ou fuzil, alguma coisa, no meio de Jesus, fazendo os milagres, defendendo, mas ó, tinha uma arma escondida, né? Sem contar que era encrenqueiro, linguarudo, não levava desaforo para casa, brigão. Quando prenderam Jesus, o que ele fez? Meteu a mão na espada e só não cortou a cabeça, que eu acho que o cara tirou, só cortou a orelha. Senão ele arrancava a cabeça do cara. E Jesus falou, calma aí, cara. Foi lá, pegou a orelha, toma aí, botou no lugar, né? Uma certa vez também, Jesus discussando, quem você diz que eu sou? Um falou para Elias, tu és um do profeta. E Pedro se meteu logo, é o Filho de Deus. Muito bem, Simão Bajonas. Não foi a carne nem o sangue que revelou, mas foi meu Pai. Não demorou 5 minutos.
Jesus dá continuidade, o assunto, falou, não importa que eu vá para Jerusalém, seja morto, não te faça tal coisa. Mas era a vontade de Deus que Jesus morresse para que nós tivéssemos vida. E Jesus virou o que para ele? Sai dele, Satanás. Olha, dando lugar, brigão, andava armado, ainda dava lugar ao diabo. O cara abençoado. Mas quando nós olhamos as histórias desse homem, nós só contamos as coisas boas da vida deles. Na verdade, eram crentes comuns, tão falho como qualquer um de nós. Na verdade, glória a Deus. Mas Jesus, ele não nos tira desse mundo. Ele falou, olha, eu dei a palavra a eles, e o mundo o quê? Os odiou, porque não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Não peço que estire. Tem gente que eu converso que é tão espiritual, irmã Kelly, que fica assim, estou com nojo desse planeta, eu não aguento mais, estou com raiva, quero ir para o céu, aleluia, glória a Deus, porque eu sou quase um semi-anjo, ou um semi-Gabriel, não aguento mais, estou com nojo disso aqui. Eu fico, gente, tu é gente, tu não adianta, tu vai viver meio pecado, tu não pode misturar. Lembra, tem um animal que eu gosto muito dele. Quem já ouviu falar num animal chamado arminho? Alguém já ouviu falar? Esse animal, ele não vive aqui, ele vive no meio do Polo Norte. Ele é branco, feito uma neve, mas a carne dele é deliciosa. E sabe como é que os caçadores fazem para caçá-lo? Pega a graxa, passa na sua cova, e ele estiver lá dentro, ele nunca mais sai. Ele morre de fome, mas não se suja por causa do seu pelo. E o crente, ele tem que ser a mesma coisa. Ele tem que ser igual a garça. Já viu a garça? A garça vive meio imundícia, ela posa no rio, em cima de coisa. Mas já viu alguma garça suja? Não existe. Ela é branca, vive em meia imundície, mas não se contamina. Assim é o crente. Deus não vai nos tirar desse mundo, e muitas das vezes nem não vai nos livrar das aflições. Deus fez isso com Daniel, tirou ele da cova? Não, deu livramento da cova, não é verdade? E muitas das vezes a gente fica pedindo a Deus, Senhor, aleluia, não aguento mais, misericórdia, Senhor. Eu lembro de Paulo, espinho na carne, sei lá que diabo ele tinha, que a Bíblia não revela. Tem gente que fica conjecturando que o espinho é isso. Eu não entendo, eu sei que espinho acabou, espinho é uma coisa que espeta ou tira da cara, sei lá. Mas ele pediu a Deus para que livrasse ele, e Deus falou o que com ele? Não, 3 vezes. Um cara com envergadura espiritual gigantesca, teológica, foi um cara no top da galáxia aí, escreveu 13 livros na Bíblia, foi o que mais falou entre os apóstolos, mas Deus disse para ele, não. E quem somos nós? Como disse a irmã Kelly, encostados na parede? Ou foi a irmã? Foi a irmã Flávia? Uma das duas, mas as duas falou quase igual. Vai encostar na parede? Eu não gosto de falar de igreja, mas tem igreja aí que está escrito por lá de fora, Jesus Cristo é o Senhor. Na glória de dentro ele é servo. Se tu não fizer, eu rasgo a Bíblia. Meu Deus, isso é ignorância. Mas esses mesmos homens que foram exemplo de crente comum e que viviam em pecado, também são exemplo de crente que não são desse mundo. Porque como crente, nós não pertencemos a esse mundo. Oramos por aqueles que nos aborrecem, não é assim? Amamos aquele que tem raiva de nós. E às vezes a gente pensa que não tem fé já. A gente pensa que não tem fé. A minha fé é tão pequenininha. Quando você dobra o joelho, você fala com quem? Responde para mim. Com Deus? Mas alguém aqui já viu Deus? Por que você fala com ele se você nunca viu ele? Tem que ter uma fé tremenda, irmão, para falar com o invisível. Para falar com alguém que está se aleatório, na parede, onde está Deus. Tu não sabe, mas tu acredita. Tu tem que ter uma fé enorme, irmão, para acreditar nisso. Tu tem que ter uma fé enorme para acreditar que esse livro é a palavra de Deus. Porque se você não tiver fé, você não obedece. Verdade. Então nossa fé, ela é enorme. E às vezes a gente não sabe aproveitar dessa fé que nós temos. Então, como crentes que não pertencemos a esse mundo, aquele que me aborrece, eu acabo abençoando.
Aquele que me tira a paz, eu acabo, deixa pra lá, acabo perdoando. Porque eu não pertenço a esse mundo, aquilo acaba me... essa semana tem uma coisa bem interessante. Eu saí cavando, o cara que estava na minha frente saiu 10 minutos na minha frente. 10 minutos, uma boa distância, dependendo da velocidade. Aí quando eu chego em determinado ponto, onde eu ia pegar os passageiros, estava ele lá parado com o alerta ligado, na minha hora, na minha vez, para pegar meus passageiros. Na hora, miserável. Eu querendo pagar, porque eu pago a diária, querendo pagar a diária do carro, e o cara... Aí eu, não, Deus. Aí quando ele passou comigo, ô irmão, está perdoado, porque vai com Deus. Mas a minha vontade é agarrar no pescoço. O crente comum. A vontade de agarrar no pescoço tem... Mas, tá bom, fica aí. Vai com Deus, meu querido. Chegou lá na frente, acabei passando ele, peguei os passageiros dele e fui abençoado. Dele não, que era meu, que estava no meu horário. Então, às vezes a gente age assim. E voltando ao assunto, exemplos de crentes que não são deste mundo. Quais são eles? Por que não falar de Moisés? De novo, nunca houve um profeta igual a ele. Você sabia? Que por mais que ele vacilou, ele foi um profeta que Deus falava face a face. Deus falou, ó, nunca mais haverá um homem igual a você. Nunca mais. Quer ver um outro exemplo? O próprio Noé. Foi um homem que foi o maior crente da sua época. Porque Deus falou que ia chover e ele acreditou numa palavra. Imagina só, irmão, para você ouvir algo que não existe e você acreditar, tu tem que ser mais doido do que Noé. Porque não existia chuva. A Bíblia diz que tinha um buraco no centro da terra em que Deus levantava o seu vapor e molhava toda a planta existente. E Deus vira para Noé, ó, vai ter uma chuva aí. Tá, o que é isso? Mas ele acreditou. Deus falou com ele, faz um barquinho. Ele fez o barquinho. E nunca existiu barco. E como é que o cara faz um barco sem existir barco? E detalhe, como é que ele monta uma madeira sem existir maquita? Eu tenho dificuldade de cortar um serrote. Agora imagina Noé naquela época, não tinha serrote, não tinha machado. Eu acho que era tudo igual a gente vê nos filmes antigos aí, dos Homens da Caverna, tudo feito de pedra, sei lá que diabo tinha, que ferramenta era. Mas o cara fez um barco, acreditou na palavra. Ele foi o maior crente da sua época. Mesmo que ele encheu a cara de cachaça lá, mas foi crente. Acreditou na palavra de Deus. O próprio Gideão, que lá como crente comum era incrédulo, aqui ele foi o maior guerreiro corajoso na batalha. Os inimigos